Malvina diz estar prevendo os problemas que terá e que preferia que Belchior e Isaura fossem embora da fazenda. Leôncio diz que não poderá expulsá-lo dali, pois o jardineiro nasceu nesta fazenda. Assinhá afirma que é muito cômodo para seu marido, pois poderá continuar amolando Isaura. O canalha afirma que se ela quiser pode expulsar o colono, mas da parte dele não fará mais nada em relação a esse assunto. Malvina afirma que ele não consegue disfarçar o desespero que é ter a escrava nos braços do jardineiro. Leôncio afirma que a escrava jamais se entregará ao jardineiro, pois os dois já fizeram o acordo. Malvina afirma que a única coisa que deseja é ser feliz ao lado dele após a saída dessa escrava. Leôncio diz que o que lhe irrita é o ciúme doentio de sua esposa, pois nunca está satisfeita com nada. Isaura diz que Belchior jurou que não lhe tocaria e que não poderá trair um juramento feito na igreja. Leôncio questiona o que ela quer que ele faça para provar que não ama mais a escrava. Malvina afirma que se ele falasse com mais serenidade, ela acreditaria, mas ele parece um acelerado quando se fala na escrava. Ele diz ser impossível, já que ela torra sua paciência, e afirma que aturar seu ciúme é um castigo que nem o diabo acreditaria. Malvina diz que se sua companhia é tão ruim, ela pode agora mesmo voltar para a casa de seu pai. Ele odeia as ameaças e começa a imitá-la debochadamente. Ela manda ele ir ao inferno, mas ele exige que pare de blasfemar e com a mania de querer mandar nele, alegando que nunca trocaria pela escrava. Malvina deixa claro que Isaura irá embora da fazenda ou ele terá de escolher, Assinhá ou a escrava. André comunica que os garimpeiros continuam procurando o garimpo pelo lado errado. Joaquina deseja que não voltem mais. João afirma que precisam se preparar para o perigo iminente. O filho diz que eles irão se perder, mas a tia afirma que conseguirão encontrar o quilombo rapidamente. O pai afirma que as trilhas são para despistá-los, assim não os encontrarão. André afirma que começarão a atacar as fazendas dos senhores malvados. Joaquina questiona o motivo da tristeza, e André afirma que continua pensando em Isaura, mas que no fim ficou sem ninguém. João conta que Bernardo já alforriou vários negros. Joaquina abençoa o garimpeiro. André afirma que continuarão defendendo o garimpo. João conta que Moleca e Bernardo estão juntos. Joaquina afirma que ela nunca mais será de seu sobrinho. André diz que mereceu, já que sua carne é fraca. Joaquina pede que esqueça Isaura. João afirma que a jovem nunca lhe deu esperança. A tia afirma que ele tem de ser um homem direito e parar com essa história de carne fraca. Moleca diz que irá se acostumar com esta vida. Ela diz que está totalmente apaixonada por ele. Ele afirma que o amor dela é seu maior presente. Tomásia diz que estava com saudades de seu amado e questiona como está Isaura. Ela conta que Álvaro veio para raptar Isaura antes do casamento. Miguel questiona como isso é possível, mas Amada conta que as cartas eram falsas, pois foram forjadas por Leôncio e Branca. Miguel não sabe qual será a reação de sua filha e diz que não poderão fazer nada. Tomásia mostra que Leôncio mandou pôr no jornal o falso casamento de Álvaro e Branca, e que agora todos sabem da verdade. Miguel se impressiona ao ver que o jovem viajou mesmo estando doente. Pedrinho fica feliz por Perpétua estar curada da febre amarela. Ela afirma que pensou que iria morrer. O menino garante que Álvaro ficará bem. Ela conta que ele chegou bem em Campos, mas que está preocupada com toda a situação que está acontecendo. Pedrinho garante que os anjos protegerão o amor deles. Perpétua conta que amanhã receberão visita de Estela e Branca. Pedrinho diz que Branca é doida varrida. Perpétua dá graças por seu filho não se casar com ela. Estela avisa que já comunicou Perpétua da visita e que irão amanhã para se desculpar. Branca afirma que não irá se desculpar, mas a mãe exige que não seja malcriada. A jovem lamenta por não ter conseguido cegar Isaura quando teve a oportunidade. Estela não acredita que a filha esteja falando sério, mas a filha garante que está, chama a escrava de ladra e deixa claro que fará muito pior para afastar Álvaro da escrava caipira. Álvaro parabeniza Miguel pelo noivado, mas o açougueiro confessa estar encabulado. Geraldo elogia a noiva. Álvaro pede desculpas por não ter conseguido visitá-lo na cadeia por causa da doença de sua mãe. Miguel diz estar feliz em saber do seu amor por sua filha e questiona como estão Perpétua e Pedrinho.
Álvaro diz que estão bem e afirma estar indignado com as cartas falsas. Miguel questiona como ficará sua filha. Tomásia conta que a jovem só aceitou o casamento para libertar o pai. Miguel afirma que ela nem pensou na carta de alforria e que acabou de chegar da fazenda de Leôncio. Álvaro diz que precisa acabar com este casamento de uma vez. Geraldo sugere um rapto em grande estilo. Miguel afirma que a jovem passará por muito sofrimento se for capturada novamente e conta que casará para que ela ganhe a carta de alforria. Álvaro diz não poder aceitar que ela se case com outro na igreja. Miguel diz que a doença pode ser um sinal. Tomásia pede ao jovem que pense positivo, pois Isaura pode se separar de Belchior. Miguel conta que o jardineiro não tocará em sua filha. Geraldo diz que isso é bom. Miguel fala o horário do casamento e súplica que deixem que ela ganhe a carta de alforria. Tomásia pede que atenda ao pedido do pai. Leôncio aborda Isaura e ela se assusta, dizendo que ele já deveria ter se recolhido, mas ele começa a se insinuar para ela, alegando que Malvina está tomando banho e não ouvirá nada. Leôncio diz que um deles será bastante feliz nessa despedida de solteiro e a leva com os olhos fechados até seu quarto. Ao abrir os olhos, ela não entende o porquê do vinho, das joias e do vestido em seu quarto. Ele afirma ser tudo dela, mas ela diz não poder aceitar, pois deve ter custado uma fortuna. Ele diz ser seu presente de casamento e seu pedido de perdão por toda a violência cometida contra ela. Ele pede perdão pelas fúrias, por ter sido sempre egoísta, pelas loucuras, torturas e pelas lágrimas derramadas de seus olhos. Ele se ajoelha e continua pedindo perdão por querer tirar sua virgindade. O maluco também diz que, agora que ela será livre, poderá cortejá-la como uma sinhazinha. A jovem diz estar absolutamente perplexa e afirma que seus presentes não a seduzem. Ele questiona sobre suas palavras e jura por tudo que seu amor é sincero, mas ela não acredita em nada que vier da parte dele. Ele questiona o que poderá fazer para que ela acredite nele, mas ela afirma que, depois de tudo que sofreu, jamais acreditará nele. O maldito relembra tudo o que fez por amor a ela, mas ela afirma que não passa de uma obsessão ou até mesmo doença. Ele diz ser um amor verdadeiro, pois a quer incessantemente. Todos comemoram no bordel. Belchior diz ser sua despedida de solteiro e Serafina serve uma rodada de cachaça para todos por conta do jardineiro. Em particular, ele fala para a dona da casa que nunca deixou de ser virgem. Ela diz que Violeta lhe contou. O jardineiro diz gostar muito de mulher e dá exemplos. Eles comentam sobre os homossexuais e dizem que Martinho é um deles. Serafina observa o caçador e diz que nunca revela os segredos de seus clientes. Ele afirma que todos sabem de sua situação e que todos sabem que Martinho e Raimundo estão juntos. A meretriz diz para deixá-los em paz, pois não julga ninguém, o que importa é que não façam mal a ninguém. Ele questiona se ela poderia resolver seu problema. Ela fica surpresa e pede que repita a pergunta. Isaura confirma que desdenha disso que ele diz sentir por ela. Leôncio questiona qual é o nome de seu sentimento e afirma que sofre bastante por ela. A jovem diz que se entristece em saber que é a razão da agonia dele, mas afirma que vê tudo nele, exceto amor. Ele afirma que sua desgraça foi se apaixonar por ela, mas ela afirma que ele deveria estar amando sua esposa. Ele questiona se ela nunca o amará, mesmo morrendo de tristeza, mas ela deixa claro que é mais fácil ele a matar. Ele começa a repetir que Álvaro se casará com Branca. Álvaro diz sentir que está com um pouco de febre. Geraldo o examina e diz estar com a temperatura quase normal e questiona o que deseja fazer. O jovem diz não ter outra opção a não ser raptar Isaura da igreja e afirma que, se não a libertar, ela continuará presa a Belchior. Geraldo diz que ele virará um fugitivo, mas ele diz que o amor por Isaura é maior do que tudo. O advogado fica impressionado com a força desse amor. Serafina continua desacreditada. Belchior diz que teria bastante satisfação se ela fosse sua primeira mulher. Ela afirma que não irá querer deitar com um homem que nenhuma das florezinhas quer, mas sente muito e lhe dá um beijo na testa. Belchior conta que já beijou Rosa e a escrava cega. Serafina aconselha que peça a Isaura para resolver esse problema. Francisco caçoa por estar chovendo na despedida de solteiro do Corcunda. O jardineiro se irrita. O feitor continua debochando.
Belchior conta vantagem dizendo que amanhã casará com Isaura. O feitor deseja felicidades debochadamente, mas o jardineiro diz que ri melhor quem ri por último. Serafina é convencida por Francisco a passarem a noite juntos. Belchior questiona como elas podem gostar do feitor, mas Francisco responde que não veio do inferno como ele. O jardineiro diz que é uma pessoa de alma boa. Serafina acompanha Francisco. Martinho dá um brinde em nome do casamento de Isaura e Belchior. Gioconda diz morrer de medo da febre amarela. Gioconda diz que não é bom ir para a corte e afirma que os médicos dizem que se transmite através da picada do mosquito. Gabriel confirma. A matriarca diz que o melhor seria que Álvaro ficasse no hotel, mas Tomásia discorda. A mãe diz que morrerá, mas a filha deixa claro que isso não acontecerá. A matriarca pede ajuda de Miguel, mas ele diz estar preocupado com a insistência do genro em fugir com sua filha. Ele afirma sonhar com a carta de alforria de sua filha. Tomásia diz que este casamento será um novo cativeiro para Isaura. Miguel afirma que sua amada tem razão e que não vê outra saída. A condessa diz que a escrava se sentirá responsável pelo marido pelo resto da vida. Helena pede que Diogo chegue rapidamente e ele conta que estava esperando a chuva passar. Ele conta que conseguiu comprar pães, queijos e frutas. Ela afirma querer apenas um beijo e ele diz que o desejo dela será uma ordem. Ela diz se sentir segura ao lado dele, pois o ama verdadeiramente. Eles percebem várias goteiras pelo quarto e Diogo diz que irá exigir um novo quarto. Leôncio mostra o anúncio falso do jornal sobre o casamento de Álvaro e Branca para Isaura. Isaura diz que continuará apaixonada por Álvaro, pois ele sim a trata como uma mulher, não como uma escrava. Ele questiona se ela se entregou a ele e se está se passando por virgem esse tempo todo. Ela afirma que jamais se entregou a ele, mas ele a chama de mentirosa e traidora e questiona como pôde fazer isso. Ela jura que continua pura. Ele afirma que, se ela tivesse deitado com outro homem, ele não perdoaria a traição. Ela pede que pare com isso, mas ele afirma querê-la ali mesmo. Ela o xinga e diz ser mais fácil se entregar a Belchior. Ela grita por socorro enquanto ele tenta sufocá-la. Malvina chama por Leôncio, vê as rosas no chão, escuta Isaura gritar e vai até o quarto. Ela questiona o que estava acontecendo e por que Isaura está assim. Isaura dá graças por Malvina chegar, mas ele afirma que ela não queria casar com Belchior e manda que se cale para que o pior não aconteça. Malvina diz que ela terá de casar com Belchior, percebe os presentes e questiona o que está acontecendo ali. Leôncio diz que foi Álvaro quem mandou esses presentes, mas ela começa a bater nele e chamá-lo de mentiroso. Ela afirma que ele tentou seduzir Isaura, mas ele pede que acredite nele. Ela questiona por que ainda acreditaria e afirma que, a partir de agora, ficará na miséria. Leôncio diz que Isaura pagará por tudo o que fez. Malvina continua xingando e começa a bater nele novamente. Ela afirma que não é burra e que não acreditará nessa história. Ele pede que fique tranquila para conversarem em seu quarto. Diogo conta que não há outro quarto, pois estão todos ocupados. Helena afirma que logo a chuva passará e pede que abrace forte. Ele afirma que sempre estará ao lado dela, amando-a verdadeiramente, e eles se beijam. Paulo afirma que Belchior deveria parar de insistir, pois ninguém irá querer deitar-se com ele. O jardineiro relembra que a esposa do médico fugiu e que o casamento dele não foi consumado, e diz que vê o chifre. O médico se enfurece. Margarida dá um viva à pancadaria. Belchior começa a irritá-lo simulando um toureiro. O médico acaba batendo com a cabeça na parede e Belchior afirma que os cornos devem ser mansos e o chama para beber novamente. Sebastião verifica se as janelas estão bem fechadas para não começar uma infestação de cupins. Rosa diz ter medo de raios, pois viu uma criança ser eletrocutada quando pequena. Ela sente que ele está mais apavorado que ela. Sebastião aconselha que durmam para ver o casamento de Isaura. Rosa diz ser capaz de enfrentar tudo para ver esse casamento. O pai explica que ele irá na carruagem enquanto ela irá na charrete disfarçada de velha. Rosa diz que esperará essa festa com o maior prazer, pois afirma que será a maior vingança de sua vida. Ela afirma que seu ódio é capaz de fazê-la virar uma assassina e eles se recolhem após um raio. Ele apaga as velas.
Malvina diz que, dessa vez, não há mais volta e exige que ele não ouse se aproximar dela para que não o mate. Ele afirma que ela está fazendo tempestade em copo d'água e jura novamente que foi Álvaro quem mandou os presentes. Malvina diz que acabou tudo e exige que ele continue fazendo o papel de humilhado e jura que a escrava prefere morrer do que ser dele. Ele afirma que ela não deveria ter tanta certeza, mas ela afirma que irá se separar, ele ficará na miséria e voltará para a casa de seu pai.